que se importa com coisas que não são importantes realmente. Então, gente, filosofia é hashtag tudo de bom, tá? Tudo isso, todo esse discurso para dizer para vocês, permaneçam estudando a minha matéria. Filosofia é importante, cara. Importante para tua vida, é importante para a vida de todo mundo. Pelo amor de Deus, vamos estudar filosofia. Entendeu? Vamos lá. Então, alguém fala daí para mim se tá... Não, porque eu não compartilhei ainda. Peraí. Ô, Jô. Oi. Estão tentando fazer uma maracutaia para passar a tela. A Duda está tentando compartilhar a tela numa outra chamada. Só que não está saindo o áudio. Aí eles perguntaram se você consegue adicionar a legenda, que eu vi que agora o Meet está permitindo. Se você ir nos 3 pontinhos ao lado do apresentar agora, vai aparecer um ativar legendas. Eu já ativei. Já ativou? Acabei de ativar. Tá, então eu só não sei onde aparece essa legenda, porque eu não tô vendo nada. Mas enfim, era só essa peripécia pra gente tentar ver se vai dar certo. Mas enfim, é isso. Manda. Ai, não, porque eu sou bem metidinha. Não gosto de ter minha cara, não. Tô brincando. Não, metidinha eu sou mesmo, mas tô brincando, pode deixar lá. A gente coloca no Gente, YouTube. pra ter bastante gente me xingando lá. Acabei, por que vocês não falaram agora que eu falei a frase do homem do biscoito? Tô lascada, mas enfim, vamos lá, meu marido vai ver, vai ficar ótimo pra minha cara, mas tudo bem. Ele sabe com quem ele casou. Pessoal, voltando aqui, que agora me deu até calor, que em inglês nós não sabe falar muito bem não, mas tá aparecendo aqui, tá tirando até minha concentração, mas disseram que estão gravando, vamos lá. Então, se vocês querem ir treinando inglês, o English, vocês podem ir me acompanhando aqui embaixo. Olha que chique. Um intérprete de Libras, umas frases escritas em inglês. O que mais está faltando para eu vencer na vida, né, gente? O salário de um jogador de futebol, óbvio. Mas vamos lá. Vou compartilhar a tela agora aqui, porque eu não fiz esses slides à toa, pelo amor de Deus. Alguém responde aí para mim se está vendo o slide? Sim. Beleza. Então, como a Prof. Jô se preocupa, quer prender a atenção de vocês, a Prof. Jô gosta de trabalhar com memes, tá? Então, nós vamos trabalhar com memes. Então, o Sócrates, que é o cara das frases de impacto, né? Ele ia olhar assim para você pensa naquela pessoa que estuda com você, que toda vez o professor fala alguma coisa, a pessoa ergue a mão, repete a mesma coisa que o professor falou, para se sentir the best, para se sentir assim, o poderoso ou a poderosa. E aí o Sócrates olharia para essa pessoa, né, e falaria assim: quem é tu, ou quem é você na fila do pão? Mas isso seria muito direto, né? Então, não teria como publicar isso, Sócrates, um cara, né, tal, enfim. Então, ele falaria de uma maneira mais bonita: conhece a ti mesmo, ou seja, se manca. Quem você acha que você é, entendeu? É isso. O Sócrates, ele está falando para a gente, às vezes a gente procura livros de autoajuda, né? Assim, ai meu Deus, não aguento mais estudar, Senhor. Vai lá, procura assim, Tulum, México, uma praia bem bonita, bota no painel de fundo lá do teu computador, pensa: Jesus, eu vou estudar, vou entrar nessa federal, depois vou ser rico, vou viajar, vou poder, olha, viver, tá? Vou poder viver a minha vida, olha que maravilha. Ache coisas de incentivo para você. Se você acha que você é uma ameba no computador ou no celular, que abre as aulas de filosofia e vai ficar mexendo no WhatsApp, desliga o WhatsApp, livra-te do celular, deixe longe o celular, conhece-te a ti mesmo. Se você sabe que você vai voltar com o ex, exclui o ex, bloqueia o ex,
entendeu? Conhece-te a ti mesmo. Respira fundo. Se você sabe que na prova da UFPR, do Enem, você vai morrer de ansiedade, leva cereal, leva alguma coisa que vai incomodar o restante da sala inteira, a hora que você abrir o pacote, todo mundo vai te olhar com raiva. Mas se prepare. O mais importante é conhece-te a ti mesmo. Olha só, gente, é o Sócrates que está dizendo isso. E quantos coach não usam essa frase? Eu já vi por aí um monte. Ai, você precisa se autoconhecer, entendeu? Até a pele melhora, tudo melhora. Então, vamos pensar no Sócrates, que o Sócrates vai dar umas ideias para a gente, de como a gente pode se conhecer. E uma coisa fundamental para o Sócrates, para a filosofia, é que o conhecimento, ele nos deixa muito mais belos, muito mais bonitos, importantes. Então, a ética e a estética, elas estão em conjunto. Porque não basta você ser lá, né, maravilhosa, linda, gostosa, essa pessoa assim como eu, bem basiquinha, maravilhosa, e não ser inteligente. Tem que ser gato e gata e ter conteúdo, tá bom? Então, isso é muito importante. E a filosofia está aqui para mostrar isso. Né? Vamos pensar, será que eu estou tendo conteúdo? Se não tá, você tá no lugar certo, porque é no cursinho que você vai adquirir. Então, trouxe aqui uma imagem para a gente pensar, porque a gente precisa aprender, e vocês vão ver aqui na aula, a gente vai ver muito disso, várias leituras diferentes. Não só a leitura daquele texto do Mito da Caverna, mas no vestibular cai charge, por exemplo, cai música. Então, nós precisamos aprender a ter diversas formas de leituras diferentes. Então, Mito da Caverna. Imaginem várias pessoas presas num grupo de WhatsApp. Se alguma delas conseguisse fugir e trouxesse verdades do mundo exterior, seria tida como mentirosa e coberta de porrada. É basicamente a gente, as ovelhas negras no grupo da família. Certo? Tem alguém com um áudio ligado aí, quer falar alguma coisa para mim? Já achei que era o Leonardo se intrometendo de novo na minha aula. Semana que vem eu vou entrar aqui na aula de sociologia só para ficar me intrometendo também, porque esse negócio de dividir aula é bem assim. Eu já vou contar a realidade para vocês. Um querendo se aparecer mais que o outro. Tô brincando, Léo. Bom, gente, o Mito da Caverna, embora ele seja um texto clássico da Grécia Antiga, olha só como ele tem total relação com o que a gente vive hoje. Infelizmente, às vezes você, por exemplo, eu, professora das ciências humanas, às vezes eu sei que a pessoa, ela tá falando uma mentira. Por exemplo, é uma coisa que, vou usar um exemplo aqui. A pessoa tá dizendo assim que não houve escravidão. A pessoa tá negando, negacionismo que a gente fala. E aí, eu respiro, inspiro, e dá vontade de descer a lenha, mas o que faz? Você vai mostrar para essa pessoa como os fatos realmente existiram. Você concordando ou não, existiram os fatos. E eles comprovam que houve escravidão, tá? Mesmo assim, por exemplo, as áreas da filosofia, da história, da sociologia, muitas vezes as pessoas querem dar opinião sem ter conhecimento. E esse é o real problema. Porque, por exemplo, quando a gente vai construir uma casa, você não vai vir perguntar para mim, professora de história, filosofia, a opinião sobre o telhado da tua casa, porque eu não sei bolhufas nenhuma. Mas se você for fazer uma prova da UFPR e uma prova do Enem, você está falando com a pessoa certa sobre ciências humanas, meu bem. Então, se eu não vou me meter no trabalho dos outros, por que hoje em dia todo mundo resolveu saber de filosofia e de história na internet? Então, esse é o mito da caverna de hoje em dia. Que para a gente poder opinar sobre as coisas, nós temos que ter um conhecimento. Porque, por exemplo, eu espero, essa sala de 100 pessoas, eu espero, inclusive, que tenha altos prints dizendo muito bem da minha aula, não é mesmo? Brincadeira, mas essa sala com 100 pessoas, e aí digamos que todos nós, e eu espero que sim, sejamos antirracistas, certo?
Todos nós sejamos antirracistas. Mas quem vai poder nos dizer, de fato, o que é o racismo sentido na pele é a pessoa negra. Porque é a pessoa que é realmente discriminada. Então, quando eu for falar sobre racismo, eu tenho que entender que o meu lugar de fala enquanto uma pessoa branca é diferente de uma pessoa negra. Então, eu preciso entender que o meu lugar de fala, por exemplo, sobre o Covid, é diferente de um médico. Eu preciso levar em consideração isso. A filosofia, ela já está, olha, lá na Grécia Antiga, as pessoas já tinham dificuldade em lidar com isso. E hoje, a gente, com todas essas facilidades, né, de computador e tal, e e baixar um livrinho ali no PDF, pirateando, mesmo assim, às vezes a gente escolhe ser burro. Então, parou. Agora que vocês estão fazendo aula de filosofia, todo mundo aqui respira, escolheu ser inteligente. Então, todo mundo aqui, a partir de então, vai pensar antes de falar as coisas, de afirmar, e quando vê uma notícia e quiser compartilhar, quiser falar a respeito, vai pesquisar primeiro, né? Vai procurar se alguém da área escreveu sobre aquilo, né? Se tem veracidade aquilo que você está falando. Então, isso é muito importante. Então, vamos para algumas perguntinhas básicas. Por que eu preciso aprender filosofia? Tá? Então, por que isso é importante na minha vida? Eu estou até agora falando sobre isso. Se você ainda não se convenceu, eu vou ser que nem aquelas professoras tradicionais que vai dizer assim, que vai cair na prova, meu bem. Por isso, mas estou brincando porque eu não sou assim, tá? Às vezes dá vontade de ser assim, porque tem gente que merece, mas eu procuro não ser assim, então vou tentar com toda a delicadeza do mundo explicar para vocês durante as aulas que a filosofia, ela tem tudo a ver com o nosso lugar no mundo. Ela tem tudo a ver com as escolhas que a gente faz na nossa vida, tá? Então, por exemplo, se você tivesse nascido numa família diferente, talvez as suas opções seriam, né, suas escolhas seriam diferentes. E a filosofia, ela vai nos mostrando como muitas vezes as nossas escolhas, elas são direcionadas. Muitas vezes a gente não tem como realmente escolher. A gente pode, é como se a gente pudesse escolher dentre algumas possibilidades. Então, por tudo isso, né, a filosofia é importante. E também, o que é filosofia? Tá? Filosofia é uma palavra grega. Philos significa amigo e Sofia, que é esse nome maravilhoso, significa saber. Então, a filosofia, ela significa amigo da sabedoria. É aquele que tem prazer em saber. Ou seja, aquela pessoa, sabe aquela pessoa que você encontra? Às vezes a gente não encontra, não. Às vezes é muito difícil encontrar. Que você consegue conversar de tudo, que a pessoa ela gosta de saber de coisas novas, né? De repente, se você gosta de, sei lá, de carro, você encontra uma pessoa que, nossa, gosta de falar disso, e de repente você está falando de carro, de repente a pessoa está falando sobre política no México, de repente a pessoa está falando sobre o Brasil, de repente a pessoa está falando sobre o Rio de Janeiro, de repente está falando sobre, enfim, uma pessoa que você consegue, né, conversar. Porque o saber, a filosofia, né, ela iniciou aqui no século VI a.C., não separando as disciplinas. Então, os filósofos, eles não eram os caras apenas que estudavam filosofia. Eles eram os caras que estudavam as ciências, tá? Então, por exemplo, um cara que estudava a água, o Tales de Mileto, ele era filósofo, porque ele partia de questionamentos para estudar sobre a água, mas ele também lidava com a biologia, ele também lidava com outras ciências. Então, a filosofia, ela mostra o seguinte, é muito legal você, e a gente tem que considerar isso, ter o amor por aprender. É muito bom aprender coisas novas. Não é porque você vai fazer uma faculdade de engenharia que você não tem que estudar filosofia, entendeu? Ela vai ser muito importante para você, para várias coisas na sua vida. Acredita em mim.
Então, local, né, iniciou a filosofia na Grécia Antiga e desde então sempre foi muito importante. Aí eu trouxe aqui, em memória, né, o Quino, o argentino fantástico, que fazia as tirinhas da Mafalda e que sempre cai em vestibular, ele se preocupava muito em discutir sobre a filosofia nas tirinhas dele, tá? Por isso até que sempre cai nas provas de vestibular. Então, a Mafalda, olha só como é interessante. Só tem, né, uma tirinha que ela fala, mas olha só o que a Mafalda está fazendo. Primeiro ela está pegando, então, uma mesinha. Ela vai levar essa mesinha para perto do pai dela, ou seja, ela está assim, encucada, ela está querendo alguma coisa. Aí ela vai buscar um copinho de água, o pai dela já está meio assim, o que essa menina está querendo? Aí ela vai lá, vai pôr a aguinha, vai tirar, vai pôr um pouquinho de água pro pai dela, vai sentar, dar aquela cafundadinha e falar, o que é filosofia, pai? E o pai vai se desesperar, porque filosofia pode ser tantas coisas, né? Mas a filosofia é justamente isso, né? A arte de pensar, de se questionar. Então, por isso que é tão importante. E hoje, né, gente? Infelizmente, nós temos observado que na sociedade brasileira, as pessoas têm achado que é legal você ser burro, você não querer saber das coisas. Então, as pessoas normalmente falam assim, não quero saber disso, não quero, me envolver. E vocês estão de parabéns. Numa segunda-feira, lotar um Google Meet com 100 alunos para ouvir essa que vos fala, vocês já estão dando um passo à frente. Então, eu gostaria muito que vocês acreditassem em vocês, que vocês tivessem esse pensamento, que às vezes eu sei que parece que é muito difícil de conquistar uma vaga na universidade, e de fato realmente por isso a gente precisa se dedicar, mas que vocês entendessem o seguinte, vocês já deram um passo muito importante, que foi optar por estudar, por fazer esse cursinho. E a filosofia, ela está aqui para isso, para que muitas vezes você veja sobre um assunto e você desconfie. Sabe aquela frase que diz assim, saber eu não sei muito não, mas eu desconfio de muita coisa? Isso é importante. A filosofia nos faz pensar. E hoje, numa sociedade em que quase não se pensa, quem pensa é um luxo. Então, eu estou muito feliz por ter essa aula lotada, estou muito empolgada, né? E eu trouxe algumas outras coisas para a gente conversar também, para desconstruir alguns mitos, né? Então, uma outra charge, também é famosa. Estou curioso. Como faço para ser um filósofo? Aí o Sócrates, é como se fosse o Sócrates, né? Responde. Primeiro você deve abdicar de suas certezas. Ou seja, aquela pessoa que acha que sabe tudo já não é um bom filósofo. Aí ele olha e fala assim, de uma hora para outra a filosofia ficou tão chata. Gente, porque é tão bom você ter razão? Fala a verdade. Quando você fala uma coisa e a pessoa duvida e depois você prova que você estava certo, não é tão bom? Mas a filosofia vai mostrar que, às vezes, né, a gente precisa desconfiar das coisas. E a filosofia ela vai fazer isso. Ela não vai aceitar, e graças à filosofia não aceitar tantas coisas, que a ciência evoluiu. Por isso que todo pesquisador, todo cientista, todo médico, né, todo arquiteto, todas essas pessoas que revolucionaram o mundo, a ciência, foram pessoas que não tinham certeza. Vocês já viram lá a história do Einstein, né? Que por muitas vezes ele era considerado como uma pessoa sem muita capacidade, porque ele ia justamente pelo caminho diferente das outras pessoas. E às vezes ir pelo caminho diferente, que não é tão mais fácil, né? Ele nos faz abdicar de algumas certezas. Eu sei que às vezes você que quer fazer medicina, que quer fazer agronomia, que quer fazer, sei lá, direito, esses cursos que às vezes são muito concorridos, você pensa assim, será, né? Mas olha só o Sócrates falando, é isso aí, abdica das suas certezas, de que você acha que não vai passar, você tem que ir assim, pensando que, né, você vai buscar o conhecimento e a partir dele, você não vai fazer uma prova para marcar coisas que você não estudou, você vai construir o seu conhecimento.
tá? Então, Sócrates está nos mostrando isso. E aí, pessoal, antes de eu continuar aqui com... Ah, não, já era o último, mas deixa eu ver se vocês estão falando muita coisa aqui. Nossa, eu tô tão chique falando em inglês aqui. Exatamente, né? Aqui estão citando Kant, muito chique. E tá o maior pessoal conversando aqui. Enfim, eu não vou nem conseguir acompanhar, senão a minha aula vai se perder aqui. Mas, assim, dentro da filosofia, também tinha os filósofos que são igual essas pessoas que a gente conhece hoje em dia, que quer saber de tudo, mas não sabe de nada, que é igual aquele aluno que eu falei para vocês, que às vezes faz parte da aula e que quer saber de tudo e que ninguém suporta, porque, meu Deus do céu, o professor já está cansado e sabe, assim, ele quer continuar demonstrando que sabe e tal. Lá no seu trabalho tem alguém assim? Que às vezes todo mundo não aguenta mais e a pessoa quer mostrar que sabe mais que o outro, ou na escola, enfim. Existiu na filosofia antiga, na Grécia clássica, os sofistas, tá? Vou escrever aqui, sofistas. Os sofistas, eles eram pessoas que eram pagas para falar o que convinha. Então, por exemplo, os sofistas, eles eram escolhidos muito pelos políticos. Porque os sofistas, eles inventavam, né, acerca do conhecimento. Era como se fosse assim. Eles inventavam uma mentira e convenciam as pessoas que aquela mentira era verdadeira. Certo? Sim, é o mesmo link todos os dias, Gabi. Então, o que acontece? Hoje em dia, quem vocês acham, quais profissões podem ser comparados com os sofistas? Que eram as pessoas que recebiam para mentir a respeito do conhecimento, para ludibriar. O Diego falou sobre advogados. Políticos. O Gabriel, não entendi, falando dos professores, coitado dos professores. Os políticos é o exemplo perfeito para entender quem eram os sofistas. Nossa, esse chat aqui, hein, tá me animando. Eita, que só tem aluno bom nessa sala. Vou falar, hein, uma sala com 100 alunos. Ter 100 alunos bom é muito difícil, mas eu tô botando fé. Influencers. Gostei desse aqui também. Então eu vou falar dos políticos e depois dos influencers. Os políticos, né? Muitas vezes eles fazem propostas que eles sabem que eles não vão cumprir. Eles sabem. E eles nem querem cumprir. Mas eles vão desenvolver um argumento que vai nos convencer de que eles vão cumprir. Então, os sofistas, hoje em dia, eles são mascarados em diversas profissões. Então, os políticos, vocês já viram aquelas pessoas que falam assim, eu não voto em fulano porque fulano não fala bem. Então, por exemplo, para ser político hoje em dia, você precisa ser sofista, porque as pessoas consideram que os melhores políticos são aqueles que abraçam o povo, né, que fala a linguagem popular. Necessariamente não precisa ser uma pessoa que estudou para a área, ou enfim, mas que seja uma pessoa que fale aquilo que o povo quer ouvir, certo? Isso, tudo isso aí que vocês estão falando aí, programas sensacionalistas, alguns jornais. Bom, alguns jornalistas, sim, esses de fofoca, enfim. Isso, ter uma boa retórica é fundamental para o sofista. Por exemplo, né, os sofistas, eles eram pessoas, então, que eles eram contratados para mentir sobre o conhecimento. Então, eles sabiam, muitas vezes, eles eram pessoas inteligentes, mas eles sabiam que eles precisavam ir de acordo com aquele que estivesse pagando mais, tá? Como é que funciona isso, prof? Vamos lá, então. A Lari escreveu aqui no chat, eu gostei muito, sobre os influencers digitais, né? Bom, todos nós, meros mortais, que temos redes sociais, somos influenciados positivamente ou negativamente
por algumas pessoas, certo? Bom, vocês podem ser influenciados por mim, por exemplo. Sou uma boa pessoa para influenciar, já pensou? Tô brincando. Mas, enfim, aí a gente começa, mesmo que você não siga, mas às vezes aparece umas pessoas lá, eu vou falar sobre a influência em relação ao corpo, que tá tudo a ver também com a aula de sociologia, a influência sobre o consumo, né? Então, por exemplo, hoje nós temos uma ideia sobre uma forma de consumo também relacionada ao corpo. Então, eles contratam pessoas que fizeram inúmeras cirurgias plásticas para falar sobre as comidinhas da terra, para falar sobre como é bom você acordar numa segunda-feira e fazer uma drenagem linfática, coisa que todas nós e todos nós aqui desse grupo, dessa aula, podemos fazer, não é mesmo? Tão baratinho que é uma massagem, tão ok que é você comer sempre fit. O que acontece, pessoal? Obviamente, né, tudo aquilo que vem para nos ensinar, melhorarmos a nossa alimentação, inclusive vocês que estão em relação ao vestibular, isso é muito importante também, tem tudo a ver, mas a gente tem que tomar muito cuidado, porque muitas daquelas pessoas, elas não são daquele jeito de verdade. Vocês já viram? Nossa, como às vezes as fotos que a pessoa posta e as fotos que os outros postam delas é bem diferente. Então a gente tem que tomar cuidado, porque os sofistas, eles estão muito presentes no nosso cotidiano. Exatamente, a mídia, grandes empresas alimentam muito isso. Aí vocês vão falar assim, ai professora, mas será que tem gente que acredita? Gente, claro que tem. Tem influencers digitais que falam assim, ai nossa, eu tomo esse leitinho de amêndoa aqui de R$50, isso aqui, nossa, é a salvação da minha vida. E as pessoas, ai meu Deus, se eu comprar esse leitinho de amêndoa, olha, eu vou ficar com... vai melhorar a minha vida. Nossa, eu tenho certeza que o problema da minha vida é que eu não estou tomando esse leite de amêndoa. Então, essa propaganda voltada para o consumo, para essa coisa louca, ela funciona na nossa vida em muitos fatores. É igual, por exemplo, a questão do celular, né? Então, assim, sempre tem um celular mais... Nossa, são tantas coisas aqui no chat, estou adorando. Ai, meu Deus. É isso, remédio para emagrecer é totalmente isso. Às vezes a pessoa, né, trabalha, vai pagar tudo e às vezes vai emagrecer, mas não vai acabar com a saúde, depois às vezes vai engordar de volta. Então, assim, tudo aquilo que a gente deveria se preocupar, por exemplo, com a nossa saúde, com a estética, não estética só visual, mas com aquilo que a gente né? Por exemplo, você vai estar se sentindo saudável, tomando comprimido e bebendo água todo dia, fazendo a dieta da água, a dieta do ovo, você vai se sentir bem? Então, assim, eu não me sentiria bem comendo só ovo, gente, ninguém merece, né? Fala aí, você escreve no chat, você se sentiria bem comendo só ovo durante 7 dias? Por favor, né? Ninguém merece. Então, assim, é isso, sabe? É todo um complô e a gente começa a ficar desesperado, porque às vezes você pensa assim, meu Deus, mas fulano come ovo 7 dias, como é que eu não consigo? Aí você começa a se sentir incapaz. Aí você já come uma pizzona lá de brigadeiro, um pãozão com manteiga no café da manhã, você pensa, ai meu Deus, nossa, eu tô errado nesse mundo. Enfim, você já acha que exatamente esse padrão, existe um padrão muito sério. E muitas vezes a gente não consegue. E a ideia é essa. O dia que todo mundo conseguir ser igual ao padrão, o padrão vai mudar. No Renascimento, o padrão eram as mulheres gordinhas. Olha só, quem eram as mulheres mais gordinhas eram vistas como aquelas que iam ser melhores para reproduzir, ter mais filhos. Então, depois com o Estado moderno, isso já mudou exatamente, como a Vênus. É só pegar os quadros antigos, né? Sempre eram as mulheres com mais curvas. É só a gente ver, por exemplo, uma das mulheres mais famosas do mundo, a Marilyn Monroe, ela usava 44. Ela não era um padrão estético. Olha como mudou da década de 60 para agora, né, gente? Eu tô tentando, assim, falando sobre várias coisas que vocês falam aqui.
Mas, ai, nossa, tá sendo tão legal essa aula. Consumismo. Uhum. Exatamente. É como as mulheres falam assim, ah, eu emagreci só comendo ovo. Aí a expectativa é a realidade. A realidade, a pessoa passou, né, 3 horas no dia com o personal trainer, tinha condições de se alimentar, comprar comidas fitness, que são caras, mas são gostosas. Às vezes a gente faz a receita em casa e dá tudo errado. Enfim, N questões. Então, exatamente isso que o Igor escreveu aqui, que o nível de idolatria chega à beira da loucura, tanto a padrões estéticos quanto a políticos. É isso. A filosofia, ela vai mostrar pra gente o seguinte, que nós temos que ter a ética e temos que nos preocupar com a estética. Mas a estética não é isso que a gente vê no cotidiano. A estética, ela está relacionada com o quanto nós nos sentimos belos. Por exemplo, vou fazer uma outra pergunta que eu quero que vocês respondam aqui no chat. Quem se acha bonito? Quem se acha assim, tipo assim, ó, não, eu tô feliz assim, eu não quero mudar nada em mim, tô bem. Aí o João já falou que ele se acha bonito. Quem mais? Atos, me acha muito gostoso. Nossa, nessa sala aqui, então, eu sou uma gatinha. Não sei se vocês são tão bonitos assim, não. Ninguém ligou a câmera. Então, tô achando que vocês estão se escondendo, tá? Ó, tem pessoas que estão falando a realidade. Não me sinto bem no momento. Depende, a pessoa que respondeu aqui, depende do dia, sou eu na fila do pão. Ai, teve uma maravilhosa aqui que ligou. É verdade, Bruna, você é muito bonita mesmo. Vou ter que confirmar, então. Obrigada. O que acontece? Gente. Dependendo do dia e da situação, olha, elogie minha mente, não meu corpo. Lindíssima, falou tudo. É exatamente isso. Então, o que acontece? Às vezes, a gente está até feliz, mas nós temos a filosofia, ela vai mostrar muito disso, né? Que a grande ideia da filosofia era que a gente vivesse muito bem no coletivo. Mas aí, a mídia, algumas partes da indústria, como a mídia hegemônica, empresas farmacêuticas, começaram a colocar na nossa cabeça que, por exemplo, vamos pegar um exemplo cotidiano para a gente entender filosofia. A tua amiga, teu amigo, teu best friends forever, tá afim de um cara ou de uma mina. Né? Aqui consideramos justa toda forma de amor. E aí vem te pedir um conselho e tal, e vai mostrar a pessoa que tá saindo com o cara ou a cara que ela tá afim. E aí, é muito comum, infelizmente, entre nós mulheres, principalmente, a falta de sororidade. De dizer assim, a gente não olha pra nossa amiga e fala assim, olha, Ana, o Gabriel tá saindo com a Gabi. Quantos alunos tem na outra sala? Adorei esses alunos da outra sala. Beijo, meus alunos, meus fãs. Quem me dera, ter tudo isso de fã. Gente, então, às vezes, o que acontece? Ô, Gabriel, como é que você sabe os alunos da outra sala falou isso? Você tá nas duas salas, Gabriel? Isso que é a má filosofia, hein? Desculpa, deixa eu me concentrar. Por exemplo, né? Aí a Ana fala assim, ai, Prof. Jô, eu amo, sei lá, o Wellington. E ele tá saindo com a Jéssica. Olha aqui, vou te mandar umas fotos dela. Aí eu vou falar assim, nossa, ai, você é muito mais bonita que ela. Nossa, muito melhor. Então, o que acontece? Nós precisamos parar com isso e falar o seguinte, olha, você é maravilhosa também, mas a outra pessoa também pode ser bonita do jeito dela. Então, a filosofia, ela tenta nos mostrar que nós podemos ser diferentes e muito bem, nos amarmos e sermos felizes, entendeu? Na filosofia antiga, existia inclusive aí para as pessoas que acham que
a questão sexual, né, de pessoas que se relacionam com pessoas do mesmo sexo, do mesmo gênero, é uma coisa de agora. Cara, na filosofia antiga, na Grécia Antiga, nossa, era assim, eu não posso falar a palavra aqui, né, mas assim, quando se relacionam várias pessoas juntas, né, isso acontecia muito, era uma sociedade muito mais assim, liberal. Então as pessoas não tinham essa preocupação com o corpo que tem agora, né? Então a preocupação era muito com você ser inteligente, você mostrar como você era inteligente. Não em você mostrar, né, assim, ai, porque eu sou mais bonito que fulano, né? Enfim. Então, pessoal, é um pouco disso que a filosofia tenta mostrar pra gente desde a Grécia Antiga, antes de Cristo, tá? Então, a gente vai ver isso nos mitos. Muitos dos filósofos, eles vão, através dos mitos, tentar mostrar pra gente, né, algumas considerações e tal. Isso vai ser muito importante. A gente vai ver isso através dos relatos, como do Sócrates, que nunca escreveu nada, mas que relatou, e tinha um método chamado maiêutica. Vou escrever aqui. Exatamente, Cris. A maiêutica significa, na Grécia Antiga, dar à luz. É quando a mulher tinha um filho, tá? A mãe do Sócrates, ela era parteira. E aí, o Sócrates, ele deu um nome para a filosofia, para as ideias dele de maiêutica, porque ele falou assim, olha, é tão interessante essa ideia da mulher dar à luz a uma vida, então a filosofia é isso, ela é dar à luz a novas ideias. Então, pessoal, se você está participando dessa aula aqui, segunda-feira à noite, não está se amando? Então, uma atividade. Assim que acabar essa aula, você vai pegar o espelho e vai olhar e vai falar, poderosa, poderoso, sou demais, vou arrasar no vestibular, Enem, vem em mim, entendeu? É isso que vocês vão fazer. A filosofia vai nos ensinar, nós precisamos nos amar, entendeu? É assim. Vamos começar assim essas aulas de filosofia. Pessoal, até aqui, que foi assim bem de buenas, alguma dúvida? Pode falar ou pode escrever no chat. Tudo certo, suave. É nóis. Tudo ok. Não. Ah, daí vocês conquistam meu coração. Quando falar aula maravilhosa, eu vou falar, hein? Vai lá em cima. Humildade zero. Ai, gente. Para, vai. Tranquilo. Para que a gente aprende filosofia até em inglês aqui nessa aula. Calma que não tem mais uma coisa. Ai, meu Deus, ela me mandou uma pergunta, deixa eu achar que eu tô aqui me iludindo. Vocês estão me elogiando? E daí a minha, tá vendo? Deixa eu ver. Seria certo relacionar o populismo com o sofismo? Sim. O populismo é um conceito de história. E o sofismo é um conceito de... Ah, gente, para de me elogiar. Desse jeito, semana que vem eu vou vir muito mais bem arrumada. Vocês estão... Repara nesses brincos. Combinando com esse rabicó que vocês nem veem. Para com isso. Bom, então, assim, o populismo, ele é um conceito da história. Mas ele é um conceito que vai dizer o seguinte, que durante a década, né, de 30 com Getúlio Vargas, de 40, 50 com Perón na Argentina, os políticos, eles, né, abraçavam a população, sabe esses políticos que tiram foto comendo pastelzão ceboso, abraçando o pobre, e depois, assim, só na época de campanha? Então, aí, o que acontece?
esses políticos, eles são sofistas, porque eles nunca pisam o pé lá na periferia, lá na favela, mas quando quer ganhar um voto, porque sabe que lá vai ter mais votos, vai lá e abraça o pobre, vai lá e pega a senhora de idade e carrega uma sacola para ela. Então, isso é sofismo, é você saber que você nunca mais vai pisar o pé lá, mas tá lá falando que não, que vai asfaltar, que vai não sei o quê, tá bom? Até com os cachorros tiram foto, é verdade. É bem verdade isso aí. Olha, Andressa, já dei aula para cada tipo de turma que você não faz ideia, minha filha. Eu sou baixinha, que vocês não veem, mas toda baixinha e nervosa. Gente, é verdade. Beija cachorro, beija a pessoa tudo suja, abraça, né? Não. Sandra, não cai. É sobre isso agora, essa outra parte da aula, tá? Alguém mais tem alguma dúvida? Senão, agora eu vou falar sobre... Amanda, você pode fazer a sua pergunta pelo chat ou pode falar pelo microfone. Você que sabe, pode fazer a pergunta. Atos. Veja que eu dei uma respirada longa. Quando isso acontece, é porque é uma questão dificílima. A democracia, ela significa, é um conceito da Grécia Antiga, que surgiu com a filosofia, que é que a maioria pode escolher, certo? Se bem que na Grécia Antiga, a democracia era diferente da democracia hoje. Porque, por exemplo, os escravos, as pessoas que tinham uma renda mais baixa, não podiam escolher politicamente. Hoje, a gente já superou isso. O Brasil, durante um tempo, os analfabetos não podiam votar, mesmo sendo maioria no Brasil. O que acontece? A primeira coisa, a gente tem que tomar cuidado. Porque se a gente falar que a democracia é um problema, às vezes, as pessoas que apoiam a ditadura vai falar assim, tamo junto, hashtag volta à ditadura. Deus que me dibre. Entendeu? Deus que me dibre. A democracia, ela é um sistema que seria muito melhor se realmente acontecesse o que está escrito na filosofia. Como, por exemplo, todos pudessem escolher, no entanto, que a educação, por exemplo, atingisse a todas as pessoas. Hoje, se a gente vê no Brasil, e às vezes a gente fala assim, putz, né, a gente escolhe tudo errado e tal, não sei o quê. O que acontece? Gente, o Brasil é um país em que as pessoas não leem. As pessoas não estudam, sabe? As pessoas, elas gostam de falar isso. Às vezes elas se sentem assim o máximo de falar assim, nossa, pra que você vai perder esse teu tempo lendo? Então, assim, por exemplo, muitas vezes a pessoa não vai ser ostentação postar um livro lendo, vai ser ostentação você postar um livro fazendo outra coisa, entendeu? Então, o que acontece? Nós somos um reflexo de uma sociedade em que não tem políticas públicas, em que a gente acha que a desigualdade ela tem que existir, porque, afinal, o que mantém... vai ter uma aula que eu vou dar para vocês, que o nome da aula vai ser assim, vou dar um spoiler. O de cima sobe e o de baixo desce. Da música Bom Xibom Xibom Bom Bom, tá? Que vai ser sobre Karl Marx. Então, é isso, o Brasil, as pessoas, elas não querem, sabe aquela ideia assim de que pobre andar de avião, essas coisas? Não, as pessoas querem justamente assim, que o pobre seja cada vez mais pobre. Uma mulher que tem uma empregada doméstica, ela não quer que, muitas vezes, aquela empregada doméstica, que ela tenha condições de estudar. Ela quer que a empregada doméstica seja o estereótipo de uma pessoa que tenta sobreviver, que não tem tempo de estudar, sabe? Assim, esse tipo de coisa. Então, nós temos uma elite burra,
O Gessé de Souza, que é um escritor que vai falar sobre o atraso da elite no Brasil, vai falar assim: a nossa elite não lê, a nossa elite não gosta de cultura, a nossa elite quer que o pobre seja cada vez mais pobre e quer também ser cada vez mais distante. Então, assim, em outros países, quando a gente vê que, por exemplo, dá um exemplo aí para vocês nos Estados Unidos, que existem pessoas, as universidades são públicas, mas são pagas, tá? Existe isso quando se privatiza. Existem pessoas que depois financiam, né, pagam, sei lá, um político muito importante estudou na faculdade de Princeton. Aí ele pega e ele dá um dinheiro investindo naquela faculdade e ajuda a manter os bolsistas. No Brasil, isso jamais aconteceria. As pessoas tentam acabar com a universidade pública porque não quer que, por exemplo, a gente, que é filho de trabalhador, a gente que é trabalhador, frequente a universidade. É terrível quando uma pessoa pobre conquista uma vaga na universidade pública. Meu Deus do céu! E é por isso que o cursinho existe. Para que nós consigamos não só sonhar, mas conquistar os nossos sonhos. Ter a nossa vaga na federal. Hashtag é nóis, Prevec. Gente, é o seguinte. Nesses últimos minutos da aula, eu gostaria de falar sobre a prova da UFPR de filosofia, tá? A prova da UFPR de filosofia, ela cai a alguns autores específicos. E nós vamos discutir esses autores específicos, tá? Então, na próxima aula, nós já vamos começar com o primeiro autor, se eu não me engano, é o Heráclito. E aí... Não, Sandra, não cai essas datas pedindo assim. Eu vou falar exatamente isso agora, Sandra. Pessoal, para vocês, então, para falar sobre como cai filosofia nas provas dos vestibulares, tá? Na UFPR e no Enem. Bom, para dar aula de filosofia, assim como eu dei aula de história, eu estudei a prova da UFPR, eu estudei os Enems antigos. E a gente vai resolver sempre questões juntos, para eu mostrar para vocês. Quem fazia aula de história, lembra que a professora sempre trazia questões, tá? Filosofia vai ser a mesma coisa. Então, como é que cai lá na prova da UFPR as perguntas de filosofia? Cai assim. Segundo tal autor, aí vem o nome do autor, ele acreditava isso, isso e isso. Isso está correto? Então, por que cai assim? Porque eles dão livros, né, páginas dos livros para vocês lerem e para vocês interpretarem. E aí depois eles vão perguntar especificamente sobre esses livros e esses autores. Então, em filosofia, só vai cair aquilo que está cobrando no edital. Professora, mas e daí? Bom, como eu sou uma pessoa legal, né, humilde, humildona, o que acontece? Eu sei que muitas vezes vocês não vão ter tempo de ler todos os autores, ou vão ler e não vão entender, porque são autores que é barra pesada, a discussão de suar a camisa. O que nós vamos fazer? Nós vamos discutir esses autores, tirar todas as dúvidas e vamos discutir as obras específicas desses autores. E eu vou indicar material que vai ajudar vocês também, depois, para vocês irem fazendo esquemas, irem estudando em casa, vídeos, essas coisaradas todas, tá? Então, por exemplo, vocês vão ler um texto lá e vocês não vão compreender muita coisa. Então, vai chegar aqui na aula, eu vou trazer, igual hoje eu usei exemplos da vida cotidiana, eu vou trazer para vocês conseguirem compreender, tá? Para vocês falarem assim, então tá, então eu não vou boiar, porque eu aprendi isso, eu sei que esse autor está falando sobre isso, certo? Então, nós vamos estudar assim. Esse método, pessoal, é um método um pouco, às vezes, cansativo. Não é o método que eu mais gosto, mas é um método que a UFPR cobra. E como eu sei que tem muitos de vocês que querem passar na federal, é muito importante a gente discutir autor por autor. Mas eu prometo que no que depender de mim, eu vou fazer de tudo para as aulas não serem tão cansativas, tá bom?
Não vou ficar só falando, eu vou trazer imagens, vou trazer alguns trechos do texto, tá bom? Só não vou cantar porque só vai cair os autores da lista. Exatamente isso. Então, a gente precisa destrinchar os autores da lista. Exatamente isso, Ana. Mais alguma dúvida? Vão perguntando aí. Estamos aqui para isso, gente. Tirei essa aula aí para a gente organizar nossa disciplina. Aí eu vou até tirar um print, que eu dei aula hoje para 90 e para 100 pessoas. Ou mais, na outra sala tem quantos alunos? Vou fazer um post no meu Facebook me achando, né, gente? Tem 30 alunos na outra sala? Hello, sala 2. Vocês também são importantes para mim. Filosofia. Vamos ver. Nossa, eu tô sério mesmo, hein? A matéria de filosofia na segunda fase é cobrada de questões subjetivas. Por isso, pessoal, é muito importante discutir autor por autor, tá? Por quê? Isso, Gabi, vai ser praticamente isso. Cada dia é um filósofo. Porque o que acontece? Na UFPR, eles vão cobrar desde filósofos da Grécia Antiga até filósofos mais atuais, como é o caso da Hannah Arendt, né? Que ela já morreu, mas ela é considerada muito atual. Então, na prova da segunda fase, eles vão dar um texto e vão pedir para vocês escreverem sobre o texto. Por isso, se você conhece o filósofo, se você entende a sociedade que ele vivia, por exemplo, a Hannah Arendt, ela vivia durante o nazismo. Então, você pode construir um texto melhor. Por isso, nós vamos estudar desse jeito, tá? Tem cronograma das aulas no site. Deixa eu ver aqui. Mas eu sempre vou postar no Facebook o tema da aula. Vai ser uma semana filosofia, uma semana sociologia e algumas aulas de sociologia eu que vou dar também. Sara, se você quiser fazer faculdade, por exemplo, de fotografia, você precisa procurar quais são as matérias específicas. Todas as matérias são importantes, mas as específicas, elas são ainda mais importantes. Por exemplo, a Ana, que está aqui, que já é minha aluna há mais tempo, ela quer fazer direito. E aí, história é uma matéria específica dela. Só que, por exemplo, Marx é um autor que pode cair tanto em história quanto em filosofia. Então, você tem que estudar bastante as matérias correlatas, entendeu? Por exemplo, se a tua específica é história, você tem que estudar bastante história, filosofia e sociologia. Pode acontecer de correlacionar autor. A última prova da UFPR tinha uma questão subjetiva sobre o Bauman, mas era o Humberto Eco falando sobre o Bauman. O cronograma está lá no site. Professora, adoraria fazer o curso de filosofia, mas tenho receio por conta do salário. Olha, gente, infelizmente no Brasil, a gente tem visto que... isso, é a autora da banalidade do mal, a Hannah Arendt. O que acontece? Diversas profissões, elas estão estagnadas, porque a gente não tem valorização no Brasil. Não é só o professor. Se a gente vê, olha os médicos, olha como os médicos têm trabalhado no Covid, e os enfermeiros, os técnicos de enfermagem. Então, assim, a minha dica é, faça aquilo que o teu coração pede, tá? Porque é muito ruim você trabalhar. A vida da gente, é claro, a gente precisa de dinheiro, não pode ser hipócrita. Mas é muito ruim você trabalhar numa coisa que você não gosta. Então, é mais fácil, é mais feliz trabalhar numa coisa que você, pelo menos, dê sentido. A gente precisa pensar em qualidade de vida também, tá, gente? Vai ter simulado. A lista que o edital disponibiliza. Para quem vai estudar agronomia, eu acho que é química e biologia. Muito bem, Cleiton. Pode relacionar o mito da caverna com a modernidade líquida de Bauman. Nossa, a prof ama quando vocês fazem essas analogias.
Gente, eu não tenho que olhar lá no site, eu não vou saber tudo de cor, porque às vezes muda de cidade as específicas também, tá? Isso, tá aqui as específicas. Ó, a Duda postou aqui o link das específicas. O cursinho vai durar até o dia do vestibular. Nós vamos trabalhar até acontecer o vestibular. Se o vestibular for prorrogado, nós vamos continuar dando aula. Então, nós sempre trabalhamos com simulado. Provavelmente a gente vai fazer simulado também. E a gente vai fazer uns aulão desses assim, tipo 6 horas direto, gravando no YouTube. Daí, por exemplo, entra história, depois entra biologia, depois entra química. Entendeu? Vamos fazer isso aí. Entra lá no site da UFPR ou digita aí no Google. Publicidade, matérias específicas. Mas publicidade provavelmente vai ser história e português. Ô, Duda, todas as aulas... vamos fazer assim, porque a gente continuou. O cursinho não para. A gente trabalha com cursinho o ano inteiro, desde 2018. Agora, então, meu filho, com negócio online aí, ó, vivendo e trabalhando para os alunos. Pessoal, mais alguma dúvida? Estou aqui para isso. O grupo do WhatsApp é importante, mas mais importante é vocês se atentarem ao Face e ao Instagram, tá? Por quê? Porque no Face e no Instagram, nós postamos cotidianamente muita informação. Então, tá tendo, por exemplo, muita coisa legal de material para vocês estudarem, a gente vai lá e posta. Tipo, abriu, por exemplo, a gente viu que a própria UFPR disponibilizou vídeos sobre os livros que vão cair em literatura. Então, a gente postou lá. A Kathleen postou aqui também as específicas. Sim, também pode servir para a TM também, porque o que cai é geralzão, e vou falar, viu? Às vezes a história, a filosofia do concurso da PM pode ser até mais fácil do que a UFPR. Gente, tudo certo com vocês? Posso encerrar a aula? Vai ser sempre nesse link e sempre postado no Facebook, tá? Vai conseguir, Crislane, porque o Bauman tá em todas. A UFPR ama Bauman. E eu também, eu tenho uns livros dele aqui. Bom, eu vi que a Veridiana tinha pedido livros feministas. Vou escrever aqui algumas autoras que você pode pesquisar no Google e vai aparecer auxílio PDF pirateado para ler. Livro Conhecimento. Angela Davis. Boa noite, pessoal da outra sala. Obrigada, vocês são maravilhosos também. Gente, foi muito massa essa aula com vocês. Obrigada, vocês são maravilhosos Sério. também. Eu li ele, eu tava só esperando. Eduardo Tadeu, ele escreve sobre o que, Henrique? Passou rápido nada? Fala demais. Para que assim eu vou acreditar. Beijo, pessoal. É nóis. Uhul. Hashtag passou no vestibular. Passou no Enem. O da outra sala eles vão postar aqui no dia, Lara. Eu nem sei como é que fizeram essa maracutaia. Tchau, gente. Boa semana. Obrigada. Vou ficar aqui só para ver os elogios. Sou dessas. Vou dormir feliz. Beijos. Viva. Oi. Tem vários elogios na outra sala, só para, né? Ah, que fofos. Desse jeito meu coração não aguenta. Viva a filosofia. Viu? Fiz até uma paródia aqui.
Tchau. Então, Obrigada ao tradutor de Libras. não beijão. Tchau, Gente, pessoal. muito obrigada Boa noite. pela oportunidade. Obrigada. Ai, desse jeito eu vou acreditar, gente. Próxima aula vai ser, ó, massa pra caramba. Muitos beijos. Tchau, galera. Todo mundo uma vaguinha na UFPR. Obrigada por disponibilizar Bora, o tempo para vem. ensinar pra gente. Aí é nóis, gente, é nóis. A gente vai passar Tchau, assim. Andressa. Tchau, Marília. Muitos beijos, pessoal. Foi um prazer. Tchau.